como vias, como vias de sinalização do NOT, vias de sinalização como o BIRC3, o MID88, que são relacionados ao sinal inflamatório. A sinalização do BCR, né, do receptor de células B, é uma região importante aqui da patogênese da LLC, porque nessa região, né, ela mantém a célula viva. Então, o linfócito B, sempre que ele tem ativação do seu receptor, isso induz uma manutenção da vida da célula, né? Induz a, a célula se manter viva e proliferando, né? Então, se eu tenho uma mutação aqui, isso fica constitutivamente ativado, com ou sem antígeno, a célula fica recebendo estímulo para se manter viva. E vários outros, né? Como alteração do telômero, reparo de DNA, como TP53, controle de ciclo celular, metilação de DNA e muitas outras alterações podem estar presentes. Ela é uma doença muito comum no Ocidente, muito comum para padrões hemato, né? Atinge aí cerca de 5 casos a cada 100 mil pessoas por ano, sendo muito mais frequentes acima dos 70 anos, onde a gente chega a cerca de 20 casos por 100 mil habitantes. A mediana de idade varia ali em torno de 70 anos, aproximadamente, e ela é um pouco mais frequente em homens do que em mulheres. Ela é rara em pessoas de países asiáticos muito orientais, mesmo após a migração para os países ocidentais. E é interessante ver aqui, esse é um gráfico do Registro Brasileiro de LLC, onde a gente tem um pouco mais de homens acometidos, e justamente esse pico de incidência aqui no Brasil é cerca de 66 anos aproximadamente, tanto em homens quanto em mulheres. Como ela é uma doença muito indolente, a LLC é uma doença muito indolente, a gente não chama qualquer presença de linfócito B clonal circulante de LLC. Então, existe um ponto de corte a partir do qual essas células se acumulam e a gente passa a chamar isso de LLC, que é o ponto de corte de 5 mil linfócitos. Esse ponto de corte foi escolhido em vários estudos, antes até era maior, era 10 mil, mas parece que os pacientes com mais do que 5 mil células clonais têm maior chance de desenvolver sintomas ao longo da vida do que aqueles pacientes que têm menos do que 5 mil linfócitos B clonais no sangue periférico. Então, quando o paciente tem mais que 5 mil, a gente chama de linfócito clonal, não é linfócito total, tá, pessoal? Mais de 5 mil linfócitos clonais a gente chama de LLC. Menos do que 5 mil, a gente chama de linfocitose B monoclonal. É uma situação com uma chance de progressão para doença sintomática muito baixa mesmo. Mas, alguns casos, mesmo com menos do que 5 mil, os pacientes podem ter linfonodomegalia significativa. Neste caso, a gente chama esses pacientes como eles tendo linfoma linfocítico de pequenas células. Tá? Então, menos que 5 mil, mas com muito linfonodo, ou baço, muito aumentado, a gente chama de linfoma linfocítico. É uma situação muito rara, na verdade. Tá? São menos do que 5% dos casos, eu diria até menos do que 2% dos casos. E é importante notar que linfoma linfocítico de pequenas células e LLC são considerados manifestações da mesma doença. Tá? Então, quando eles forem ser tratados, eles devem ser tratados da mesma forma e não diferentemente. O que eu quero dizer? O linfoma linfocítico não é como um linfoma não Hodgkin, como o manto, o folicular, etc. Ele é uma LLC com uma manifestação atípica. Ok? E isso impacta no tratamento lá na frente. É importante ter essa noção. Quando a gente vai fazer isso, então, o que a gente faz quando a gente pega um paciente então, que eu tenho suspeita de LLC? Então, existe uma série de exames que a gente pode fazer, uma série de abordagens, e ela depende de o que a gente vai fazer com esse paciente. Eu quero só dar o diagnóstico, eu estou estadiando esse paciente, se esse paciente tem ou não critério de tratamento, o que eu faço quando eu vou tratar esse paciente e o que eu faço para seguir esse paciente após o tratamento. Para o diagnóstico, três exames, né, vão resolver aí a grande maioria dos casos, que é o hemograma, que vai determinar a presença de linfocitose, além de mostrar se o paciente tem alguma consequência maior da doença, como anemia e plaquetopenia, a morfologia das células, que vai me mostrar que se tratam de fato de linfócitos típicos, ou se são prolinfócitos, ou se são linfócitos que lembram alguma outra doença. E o que vai efetivamente fechar o diagnóstico, na enorme maioria das vezes, é a citometria de fluxo, com a detecção das células clonais com o fenótipo LLC.
Veja que linfócito aumentado pode ser uma leucemização de vários outros tipos de linfoma. E às vezes nem é linfócito, né, que está rolando. Às vezes é blasto e a gente está confundindo a imagem. Às vezes são linfócitos reacionais e nós estamos confundindo. Pode ser linfoma B, pode ser linfoma T. Então, a citometria de fluxo é quem determina de fato que é uma LLC. Claro que pode aparecer casos onde essas três ferramentas vão ser inconclusivas para o diagnóstico final. Aí a gente pode eventualmente expandir a investigação, mas não é o geral. Além disso, a gente sabe que tem vários outros exames que a gente pode fazer em pacientes com LLC, mas geralmente são para prognóstico e não para diagnóstico. Okay? Morfologicamente, então, como eu já falei, a LLC é composta de linfócitos pequenos, com cromatina condensada, com muito pouco citoplasma. Então, é pouquíssimo citoplasma que a gente vê nas células de LLC, geralmente. Eventualmente, prolinfócitos podem estar presentes, que são essas células com um pouco mais de citoplasma, presença de geralmente um único nucleolo, no máximo dois, bem delimitado, com a cromatina ainda condensada. A presença do esfregaço de sangue periférico, em geral, ele apresenta o que a gente chama de manchas de Gumpert, o Grumpert, que são formas, né, da célula estourada. Então, quando a gente faz o esfregaço, essas células têm um esqueleto um pouco mais frágil e geralmente elas se rompem durante o esfregaço, formando então umas manchas que a gente chama de manchas de Grumpet ou smudge cells. Elas são muito frequentes em LLC, mas elas não são as patognomônicas da doença, ok? Outras doenças podem aparecer também. Além disso, algumas morfologias exóticas podem aparecer, tá? Esse aqui é até uma figura de um pôster, né, que a gente enviou pro EMO, onde a gente encontra, além dos linfócitos típicos e prolinfócitos que eu falei, pode aparecer linfócitos que não são típicos, então aqui um com a membrana nuclear irregular, além de células grandes, isso aqui é bem mais raro, né? Parece até um blasto, mas que a gente chama de imunoblasto. Essas formas anormais, principalmente o linfócito não típico e células grandes, prolinfócitos, geralmente são mais observadas quando a gente tem trissomia do 12, mas não é uma exclusividade. Geralmente, o que a gente vê é isso daqui. Um esfregaço cheio de linfócito, a maioria são linfócitos bem pequenos, mas um ou outro são linfócitos um pouco maiores. A citometria de fluxo, ela mostra, então, o quê? Quando não sei se todo mundo está habituado, né? Então, só relembrando, cada pontinho desse que vocês estão vendo na tela é uma célula, né? Então, os linfócitos B são caracterizados pela forte expressão de CD19. A LLC é um linfócito B, ela apresenta essa característica. No entanto, enquanto os linfócitos B normais são linfócitos que têm um CD20 forte e um CD5 negativo, ou muito fraquinho, os linfócitos da LLC são células que expressam CD5 muito forte e o 20 é fraco. Quando eu vejo esse gráfico aqui, já fica muito sugestivo de que se trate de uma LLC. Além disso, outras características ainda constituem a LLC, como, por exemplo, aqui em verde a gente vê os linfócitos normais expressando kappa e lambda com forte intensidade. Esse caso de LLC, ele é kappa, ele está aqui no eixo Y, e ele de fraca intensidade. Além disso, o FMC7 geralmente positivo, ele é negativo, e, como eu falei, ela expressa o 23 e o 79B é muito fraco, contrário de uma célula normal. Isso tudo pode ser juntado em alguns scores de citometria, o mais importante deles é o que a gente chama de score de Matutz, e a gente consegue classificar a doença, né? Então, a LLC, quando a gente faz citometria de fluxo para linfoma B, tem dois antígenos que são os mais importantes dentro dos linfócitos B para a gente classificar ou categorizar a doença em caixinhas, né? Então, a gente tem aquelas que são CD5 positivo, a gente tem aquelas que são CD10 positivo e não tem 5, né? A gente tem aquelas que não tem nenhum dos dois e aquelas que podem ter os dois. Dentro, então, do CD5 positivo, que é o caso da LLC, tem dois grandes diagnósticos diferenciais, que é a própria LLC e tem o linfoma de células do manto. Mas a citometria, em geral, consegue diferenciar muito bem essas duas, porque as expressões de 20, 23, CD200, 79B são diferentes entre eles, além da expressão da imunoglobulina também, que até não coloquei no slide. Mas elas são o extremo oposto um do outro. Agora, é claro que existem situações em que a célula não obedece o livro 100%. Então, nesses casos, é aquilo que eu falei, a gente pode usar para o diagnóstico
outras ferramentas, como, por exemplo, o FISH, que vai demonstrar principalmente, vai pesquisar, se eu tiver em dúvida entre LLC e MAN, a translocação 11-14, que é típica do manto, e anatomia patológica com imunistoquímica vai me procurar duas proteínas que são exclusivas do manto e eu não tenho na LLC, que é a ciclina D1 e o SOX11. Ok? Então, assim, 95%, 90% a 95% dos casos, a citometria de fluxo vai fechar, mas ali em 5% dos casos, a gente pode ter dúvida e necessitar de outras investigações. Lembrando que isso daqui, a citometria de fluxo, ela é feita no sangue periférico, isso não é um exame medular, tá? Porque o que eu preciso é encontrar a célula doente. E, como eu acabei de falar, a principal característica da LLC é a linfocitose em sangue periférico, ok? Então, uma vez que eu dei o diagnóstico desse paciente, né, fechou que é LLC, eu vou passar então a estadiar. O que eu faço com esse doente? Então, supondo, né, você é um residente, está lá no ambulatório de triagem, chega a linfocitose, você entra a citometria de fluxo, a gente fala, isso é LLC. Tá, o que você faz então? O primeiro passo é a gente entender se esse paciente está grave ou se ele está com apresentação crônica indolente da doença, né? Então, a gente vai estadiar o paciente. E o estadiamento dos pacientes com LLC, ele é totalmente clínico. Eu uso apenas hemograma e exame físico. Não precisa fazer medula óssea, não precisa fazer tomografia, não precisa fazer nada para investigar mais do que o hemograma e o exame físico. E uma vez que eu estadiar esse paciente, essa denominação de estadiamento que a gente vai ver a seguir, ela permanece estável. Então, eu não vou mudar. Então, se hoje ele é um estadiamento inicial, quando ele progredir, eu vou falar, ele era uma paciente LLC RAI0, BNA, que agora evoluiu. Ele não virou, agora ele virou BNC. Então, isso é importante a gente lembrar, tá bom? Então, a gente só fala que ele progrediu. Tem duas formas de estadiar, são muito parecidas, tá? Então, a primeira é o estadiamento de Binet, em que a gente classifica esses pacientes em baixo risco, intermediário e alto, ou A, B e C. O BNA, esse paciente praticamente só tem linfocitose, tem menos de 3 áreas linfonodais acometidas. No intermediário, ele tem linfocitose com mais de 3 áreas. E no C, além de ter aumento de linfonodo, ou mesmo independente do aumento de linfonodo, esse paciente começa a apresentar anemia e plaquetopenia. Lembrando, isso tem que ser anemia e plaquetopenia por causa da progressão da LLC. Então, não pode ser um paciente que tem LLC e tem hepatite C e está plaquetopênico por causa da hepatite C, né? Ou ele está anêmico porque ele tem um tumor intestinal e está sangrando. Então, é importante que essa anemia e a plaquetopenia sejam consequências da progressão de LLC, ok? Ou seja, tem tanto linfócito na medula agora que esse paciente não tem mais reserva medular para síntese de hemácias e plaquetas. É isso. Estadiamento de Rai é muito parecido. Então, 0, só linfocitose. 1, aumento linfonodal. 2, baço e fígado palpável. 3, anemia. 4, plaquetopenia. Ok? Muito parecido. Aqui na escola a gente usa o Binet, mas se usar o Rai, óbvio que não está errado também. Ok? Os dois são praticamente intercambiáveis. Só para a gente ter uma ideia, a maioria dos pacientes chega, hoje em dia, no serviço de saúde, no estadiamento muito inicial, só com linfocitose e pouca linfonodomegalia, que é o BNA. Cerca de 20% BNB e cerca de 17, 15, 17% BNC. Uma coisa interessante, esse aqui é um estudo da nossa população do Registro Brasileiro de LLC, que os homens tendem a se apresentar com uma doença já mais avançada, BNB e C, mas vejam que é pouca diferença. 40% dos homens, 42% dos homens têm já um estadiamento mais avançado e 33% das mulheres só que chegam no estadiamento mais avançado, que é o B mais C. E por que é importante essa classificação? Porque a evolução desses pacientes é um pouco diferente. Pacientes que são BNA tendem a passar muitos anos sem necessidade de tratamento. A doença não progride, ele não tem sintomas relacionados à doença. Enquanto que pacientes BNB e C tendem a evoluir de maneira mais rápida. Então, isso aqui é importante porque já traz uma importante entendimento nosso da doença. Se o paciente ele fica anos e anos sem ter sintomas relacionados à doença, será que eu preciso tratar esse paciente de maneira rápida assim que eu faço o diagnóstico? Bom, então, como que eu decido
se eu tenho paciente com LLC, se eu vou ou não tratar esse paciente. Bom, então, como eu acabei de falar, os pacientes não evoluem de forma igual. Na verdade, a gente consegue dividir esses pacientes em grupos de mais ou menos do mesmo tamanho, de forma que um terço dos pacientes que a gente diagnostica nunca vai precisar tratar. Lembre-se também que é o seguinte, lembra da mediana de idade? É cerca de 70 anos, 65, 70 anos. Então, muitas vezes, essa doença até poderia evoluir em 40 anos, mas infelizmente o paciente às vezes tem outra comorbidade que acaba impedindo esse tempo de se concretizar. Então, um terço dos pacientes nunca vai precisar tratar ao longo da vida. Um terço, em algum momento da vida, vai precisar, ele chega sem necessidade de tratamento, mas evolui com necessidade de tratamento em algum momento. Agora, um terço dos pacientes já chega com bastante sintoma, então a gente precisa tratar o paciente já no diagnóstico ou logo alguns meses depois do diagnóstico. Lembrando, então, resumindo isso aqui, o que a gente considera, por que a gente pensa dessa forma? Primeiro, né, que a gente não trata todo mundo. Por que a gente não trata todo mundo quando diagnostica? Então, primeiro que é uma doença, muitas vezes, assintomática e de curso muito indolente. A mediana de idade é alta, 66, 72 anos. E uma coisa interessante é que ela é virtualmente incurável. A gente não conseguiu ainda bater o martelo que alguns dos tratamentos que a gente tem disponível erradique a doença para sempre. Ainda temos um conceito, isso pode mudar ao longo dos próximos anos, mas que a gente não consegue erradicar totalmente a doença. Apesar de termos já algumas sugestões que, em alguns casos, isso pode ser possível. E a quimioterapia tem efeitos colaterais. Então, será que vale a pena tratar todo mundo? Então, já desde a década de 70, 80, são feitos estudos para ver se vale a pena tratar os pacientes precocemente, com as várias linhas de tratamento. Então, lá na década de 70, basicamente o que a gente tinha era clorambucil e clorambucil com prednisona. São medicamentos que não eram tão efetivos e a gente via que era melhor, até os trials falavam assim, é melhor não tratar no começo, quando você diagnostica. Se o paciente estiver assintomático, a quimioterapia está trazendo morbidade. Posteriormente, desenvolveu-se uma quimioterapia muito eficiente, uma quimioimunoterapia, que a gente vai falar até mais para frente, que é o FCR, que é fludarabina, ciclofosfamida e rituximab, que era muito efetivo com pacientes sintomáticos. Então o pessoal falou, será que a gente pegar pacientes de alto risco, mas que são assintomáticos e precocemente a gente fizer o FCR, será que esses pacientes vão ter uma sobrevida melhor? E o que eles viram? Que pacientes com alto risco, que eu só observei, que eu fiz o watch and wait, e pacientes de alto risco, todos assintomáticos em fase inicial de doença, que eu tratei com o FCR, evoluíram exatamente igual. E, na verdade, foi até pior o pessoal do FCR, porque teve mais infecção, teve neutropenia, etc. Isso aqui é sobrevida, mas de qualidade de vida, é melhor, então, ficar observando o paciente. E, por fim, o pessoal testou novas medicações, como o ibrutinib, para ver se esses pacientes, então, com LLC só com linfocitose BNA, teriam uma vida melhor se eu tratasse precocemente. Aí a gente olha esse gráfico aqui e tem que ter cuidado com ele, porque agora eu estou vendo as curvas bem separadas, né? Mas eu não estou vendo aqui sobrevida dos pacientes. O que a gente está vendo aqui é a sobrevida livre de progressão, de eventos. Mas o que acontece? O que a gente precisa ter crítica no estudo desse gráfico aqui? Primeiro, mesmo nos pacientes da linha vermelha que receberam só placebo, 60% não teve nenhum evento ao longo aqui de 4 anos. Ou seja, um monte de paciente que tomou ibrutinib, 60% não precisava ter tomado, porque não ia ter nada. E aqueles que tomaram e não tiveram um evento, encararam consequências da, da medicação, com os efeitos colaterais que ela tem, principalmente efeitos cardíacos, como arritmias cardíacas, que é uma complicação associada ao ibrutinib, e sangramento. Além disso, isso daqui a gente está falando sobre vida livre de evento. Esse estudo não teve tempo suficiente, por exemplo, para calcular a sobrevida. Tem tão pouco evento nos pacientes com LLC de estadio inicial, BNA, tem tão pouco evento de óbito, que não foi possível calcular a sobrevida. Além disso, a gente não sabe se o uso de medicação faz seleção clonal. A gente também não sabe quem vai pagar a conta. Lembra, 60% dos pacientes são BNA. O cara não tem evento, não tem demonstração de aumento de sobrevida.
e você vai usar medicação, que é muito cara, como eu vou mostrar mais à frente. Então, até o momento, não existe indicação de tratar precocemente LLC, tá? Já foi confirmado em todas as linhas de químio que a gente tem disponíveis hoje em dia, de químio e de não quimioterapia, vamos dizer assim. Por fim, só para finalizar, você pode falar assim: ah, mas o cara teve evento. Tudo bem, se ele teve evento, você trata, entendeu? Então, esses poucos pacientes aqui, esses 20% de pacientes que ao longo do tempo talvez tivessem progridem, né, a doença e se beneficiem do tratamento, você pode tratar. Os eventos de LLC, eles não acontecem de forma catastrófica. Num dia que uma semana o paciente está bem, na outra ele está muito mal. Isso a gente mantendo o acompanhamento clínico, você vai percebendo que ele está progredindo, que ele está começando a ter um pouco de fadiga, está começando a aumentar o linfonodo, e aí você trata. Ok? Então, conclusão é, a gente não muda a conduta para pacientes BNA. Pacientes que são BNA são watch and wait. E mesmo os pacientes BNB e C, a gente tem que avaliar com muita cautela se vai tratar ou não, a depender da fragilidade ou não desse paciente. Então, baseado em tudo isso que eu falei, a gente tem algumas indicações de tratamento. O IWCLL, que é um consórcio internacional do workshop de LLC, traz para a gente alguns critérios de tratamento. Se eu tenho linfonodos muito aumentados, acima de 10 centímetros ou sintomáticos, se eu tenho citopenias associadas à LLC, se eu tenho esplenomegalia sintomática, se eu tenho, aqui é um parâmetro interessante, se eu tenho um rápido aumento de linfócito, é isso. A gente chama de duplicação linfocitária, ou seja, em menos de 6 meses o linfócito começa a aumentar muito, ou se ele aumenta mais do que 50% em 2 meses. É um dos critérios que eles trazem. Anemia autoimune refratária ou trombocitopenia refratária, imunes, acometimento extranodal e sintomas constitucionais, sintomas B, como emagrecimento, febre e sudorese noturna. Então, esses são os 7 critérios que o grupo do IWCLL traz, né, como guideline de você tratar esses pacientes quando ele apresenta algum desses sintomas. No entanto, o que a gente vê? Então, num outro estudo do Registro Brasileiro de LLC, a gente vê que a sobrevida desses pacientes ela varia de acordo com qual indicação que eu fiz o tratamento. Então, a sobrevida dos pacientes que não têm indicação de tratamento em 5 anos, ou seja, paciente com LLC, mas que não tem indicação de tratamento, a sobrevida global é de cerca de 90% em 5 anos. Por outro lado, aqueles pacientes que têm indicação de tratamento só porque tinham sintoma constitucional, mesmo se a gente não tratar, a sobrevida é praticamente igual. Então, sintoma constitucional não é algo que a gente, tratando ele o mais rápido possível, melhora a sobrevida do paciente. Claro que você vai considerar isso como um critério relativo. O paciente está muito incomodado, está emagrecendo muito. Você vai considerar o tratamento. Mas, em geral, o tratamento precoce disso, ficar ansioso com isso, não se certificar muito bem, não excluir outras causas, como o hipotiroidismo, por exemplo, ou o hipertiroidismo, por exemplo, e já sair tratando esse paciente, geralmente não tem ganho de sobrevida. O que mais impacta realmente na sobrevida desses pacientes é a presença de citopenia. Então, a presença de citopenias por causa de LSC realmente é um fator de risco importante para esses pacientes. Então, e só para falar, né, adenomegalias e outras indicações, como infiltração de LSC em outros sítios e tal, eles têm uma sobrevida um pouco menor, mas vejam que não é tão distante assim. Pelo menos nos primeiros 5 anos é quase a mesma coisa, 90 a 95% quase não dá diferença, né? Bom, então, o nosso grupo, o Grupo Brasileiro de LLC, baseado nessas observações, sugere que, dentro desses critérios, a gente tenha muito cuidado ao tratar pacientes baseados nos critérios de duplicação linfocitária apenas, acometimento extranodal apenas. Claro que se for um acometimento extranodal gigante, é uma coisa. Mas o paciente, por exemplo, está com uma gastrite, que pode ser totalmente uma coisa alimentar, pode ser uma úlcera péptica, que você biopsia e vem linfócito ali da LLC. Ora, o linfócito de LLC está circulando em todo lugar. Qualquer biópsia que você fizer, você vai achar linfócito de LLC. Então, tem que ter cuidado na interpretação desse item, né? Sintoma constitucional, também tem que ter muito cuidado. E as próprias citopenias, ela tem que ser significativa e tem que ter uma tendência de queda. Então, o grupo
internacional aqui, WCLL, considera citopenia, hemoglobina abaixo de 10 e plaqueta abaixo de 100 mil. Mas não é porque o paciente está com 95 mil plaquetas que ele tem indicação de tratamento. Se isso efetivamente não for acompanhado de um aumento linfonodal, não houver uma tendência de queda dessa plaqueta, não tiver sintoma constitucional, baço tiver de um tamanho ok, pode ser que você possa continuar observando esse paciente, ok? Bom, mas o meu paciente está muito sintomático, e eu resolvi tratar o paciente. Ele teve critério, eu acho que ele tem, ele está evoluindo mal, a HB dele caiu para 8, ele está cheio de linfonodo, e eu resolvi tratar o paciente. Então, o que eu devo saber antes de selecionar a terapia? Então, há vários fatores prognósticos em LLC, tá? Muitos deles foram importantes no começo dos anos 2000 e depois foram perdendo importância. Outros que não eram tão importantes foram ganhando importância. Então, na verdade, isso é uma coisa dinâmica. A importância dos fatores prognósticos geralmente é uma coisa dinâmica mesmo, porque isso tem a ver com o tratamento. Então, se eu tenho um fator prognóstico que impacta na escolha do tratamento, isso é importante. Mas, se eu tenho um fator prognóstico que outro fator é melhor, ou que o tratamento agora, paciente com ou sem aquele fator já é indiferente, então ele vai mudando ao longo do tempo a importância de cada um deles. Estadiamento clínico nós já falamos, né? O Raio-Binet. E o próximo, que é muito importante, é o status mutacional do IGHV. Então, IGHV, ele se refere à região variável da cadeia pesada da imunoglobulina. A cadeia pesada de imunoglobulina, né? Então, a imunoglobulina, ela compõe o principal ponto do receptor de célula B. Então, ela fica presa na membrana da célula B e ela tenta aqui identificar o antígeno através da sua porção que a gente chama de FAB. Essa região tem um sítio de ligação do antígeno, que é a região variável, né? Aliás, que a região variável faz parte. E essa região, em cada linfócito B, ela é diferente, por isso que ela é chamada de variável. Para ela ser diferente em cada um dos linfócitos que a gente tem no corpo, eu não tenho como ter um gene para determinar cada um dos 10 elevado a 20 linfócitos B diferentes que a gente tem, né? Imunoglobulinas diferentes que a gente tem. Então, essa região ela passa por um processo fisiológico chamado hipermutação somática, que acontece dentro do linfonodo. Então, algumas vezes a célula da LLC já passou por esse processo de hipermutação somática e algumas vezes ela não passou ainda por esse processo que é natural de hipermutação somática. Então, quando a célula já passou por esse processo, que era normal. Então, era uma célula, um linfócito B normal, ele passou por uma hipermutação somática que é normal, e aí depois ela vira uma célula de LLC. Eu chamo de essa célula com IGHV mutado. Quando essa célula não passou por esse processo ainda, eu chamo essa célula, então era um linfócito B, mas antes dela ir para o linfonodo fazer esse arranjo, ela virou uma célula de LLC, eu chamo de IGHV não mutado, tá? Então, esse questão de ser mutado ou não mutado foi o primeiro marcador biológico que significativamente previu o prognóstico desses pacientes no diagnóstico e tratamento. A ausência da hipermutação, ou seja, um paciente com IGHV não mutado, tem piores desfechos. A doença é mais agressiva, ela desenvolve mais frequentemente outras alterações genéticas, outras deleções desfavoráveis. Esses pacientes têm menor tempo até o tratamento, têm uma menor sobrevida livre de progressão e a sobrevida global desses pacientes também é menor, ok? Antigamente ele era muito caro de fazer, ainda não é baratíssimo, precisa de uma certa experiência na hora de analisar, porque não é muito fácil analisar essa presença ou não dessa hipermutação, né? Vamos dizer assim, tá? Mas hoje em dia já é mais disponível no mercado, tá? Inclusive, algumas empresas até dão vouchers para que o paciente que não tem acesso ao serviço privado possa fazer esses exames, ok? Então, o que que acontece? Aqui na linha azul, a gente tem os pacientes com IGHV não mutado e na linha verde, quando o IGHV já é mutado. Então, vejam que comparando aqui são duas linhas de quimioterapia, que é fludarabina com ciclofosfamida com ou sem rituximab, mas em verde, os pacientes mutados e em azul, os pacientes não mutados. Então, tanto na sobrevida livre de progressão, quanto na sobrevida livre de
sobrevida global, esses pacientes vão pior. Então, eles respondem bem menos à quimioterapia, recaindo mais precocemente e também morrem mais precocemente, quando o IGHV é não mutado. Outro fator prognóstico importante desses pacientes é a citogenética. Então, FISH e cariótipo, como a gente vai ver. O FISH, historicamente, ele é mais importante. O que é o FISH? A hibridização in situ, né? Ele é mais importante do que o cariótipo, historicamente, porque no início dos anos 2000, quando esses estudos começaram a serem feitos, o cariótipo era uma técnica que apresentava baixa sensibilidade, ele tinha baixo índice mitótico, muitos resultados eram inconclusivos e ele não pegava as alterações. Então, o FISH foi usado no lugar e ele observou-se, né? Não o FISH, mas observou-se através do FISH 4 mutações principais em LLC. Uma de bom prognóstico, que é a deleção do 13q. Uma de prognóstico intermediário, que é a trissomia do 12. E 2 mutações de alto risco, a deleção do 11q e do 17p. E aqui vocês vão ver na linha vermelha como, lá no início dos anos 2000, esses pacientes com deleção do 17p evoluíam muito mal. Então, em 3 anos, a mortalidade era muito alta desses pacientes que tinham a deleção do 17p. Né? E viu-se, posteriormente, que o que tem lá no 17p? Né? O que tem lá no braço curto do cromossomo 17? Lá tem um gene muito importante, que é o gene do TP53. Então, o problema da deleção do 17p é que você perde esse gene. Então, alterações que envolvem o TP53 constituem um dos fatores mais importantes do prognóstico, como a gente conseguiu ver. E a gente pode ter 2 alterações nesse gene. A gente pode tanto ter a deleção do 17, que ele é perdido, esse gene é perdido, ou ele não é perdido, mas ele sofre uma mutação. Então, para eu saber se o paciente tem 17p, eu preciso fazer 2 exames. Né? Para saber se ele tem problema no TP53, eu preciso fazer 2 exames. Eu preciso fazer o FISH para ver se ele foi deletado, e eu preciso fazer o PCR para saber se ele foi mutado, se ele sofreu algum tipo de mutação e perdeu a sua função. Essa mutação ela é detectada em cerca de 10% dos pacientes, tá? Inicialmente. Só que à medida que eu vou tratando, esse paciente vai ficando refratário, eu vou achando uma maior porcentagem dessa mutação nos pacientes. Seja porque eu selecionei os pacientes que não responderam, seja porque houve uma seleção clonal. Então, aqui mostrando, né, os dados brasileiros corroboram isso daí que a gente achou. Então, no diagnóstico, cerca de 9% dos pacientes têm, e depois, quando a gente chega nos pacientes tratados, já cerca de 20% desses pacientes têm a deleção do 17 ou TP53 mutado. Mostrando aqui, só para a gente complementar, por que esses pacientes vão tão mal? Além da doença ser mais agressiva, eles não respondem à quimioterapia convencional quase nada. Então, é um gráfico muito parecido com o de GVH, em verde, os pacientes com TP53 funcionante, em azul, pacientes com TP53 mutado ou deletado, que evoluem muito mal. Claro que alguma resposta eles têm uma quimioterapia, mas é uma resposta limitada e a recaída é precoce. Então, muito antigamente, antes de termos as medicações de nova geração, esses pacientes eram muitas vezes indicados ao transplante quando eles tinham condição física de. Tá? Só que é aí que vem o grande lance, que os novos agentes, as novas drogas, né, que atuam em vias metabólicas específicas, como o ibrutinib e o venetoclax, mudaram esse cenário. Tá? E a gente vai ver mais à frente. Por fim, um último fator prognóstico hoje em dia muito importante é o cariótipo. Tá? Então, lembra que eu falei que nos anos 2000 ele não funcionava. No entanto, porque ele só tinha 20% dos pacientes tinham metáfase e não pegavam muito bem as mutações. Só que a técnica foi aprimorada e hoje em dia a gente consegue uma taxa de sucesso do cariótipo de cerca de 70%. Né? E os pacientes que têm um cariótipo complexo, que a gente fala, eles vão muito mal. O que é um cariótipo complexo? É quando ele tem mais de 3 alterações, 3 ou mais alterações no cariótipo. Então, por exemplo, ele tem deleção do 17p, trissomia do 8 e uma inserção ou uma translocação, alguma outra coisa. Não, 3 alterações. Né? Então, a gente vê aqui os pacientes com cariótipo normal, não complexo, evoluem relativamente bem, enquanto os pacientes com cariótipo complexo evoluem mal. E isso daqui não é porque não é a mesma coisa que o TP53 mutado, né? Então, quando a gente estratifica esses pacientes,
Paciente com cariótipo normal, TP53 funcionante, vai bem. Uma das duas alterações vai mais ou menos mal, e com as duas alterações vai muito mal. Bom, eu falei um monte de coisa aqui, relembrando, mais importante, IGHV e o estado de deleção ou mutação do TP53, mas é importante lembrar que não é porque o paciente tem isso que eu vou tratar. Independente do estadiamento, de qualquer coisa que ele apresente aqui de mau prognóstico, a escolha do tratamento é baseada em critérios clínicos, como a gente viu anteriormente. Mas, quando eu vou decidir tratar, aí esses fatores são muito importantes. Tá? Além de considerar isso, eu tenho que lembrar só alguma coisa. Né? Então, assim, alguns slides aqui, eu até já agradeço o Celso, ele me emprestou alguns slides que vocês vão ver aqui para frente. Né? Esse é um slide dele, que quando eu vou tratar o paciente, além da medicação, além da biologia da doença, eu preciso lembrar de alguns outros fatores, que é a questão do paciente e são os fatores sociais. Então, relacionado ao paciente, quando eu pego um paciente jovem, que tem muita expectativa de vida, tem pouca comorbidade, tem pouca. A função orgânica dele é muito boa ainda, ou seja, o que a gente chama de paciente fit. Então, esse paciente eu quero induzir uma remissão muito prolongada da LLC. Eu quero ser mais agressivo, eu quero ter uma doença residual mínima negativa desse paciente. Mas à medida que esse paciente vai envelhecendo, que vai aparecendo comorbidade, o status performance dele cai. Eu quero controlar a doença, mas eu não quero fazer mal para esse paciente, ok? Então tem que levar isso em conta. E por fim, eu tenho que levar em conta fatores sociais. Qual é o custo disso daí, tudo, desse tratamento? Esse paciente vai conseguir fazer o tratamento? Né? Também a logística é viável para ele? Muito bom. Bom, ok. Agora já sabendo, já o paciente tem critérios de tratamento, eu já pedi o TP53 e o IGHV, já peguei esses resultados e agora quais drogas eu uso? O que eu devo fazer? Então aqui uma linha histórica da evolução das medicações em LLC, né? Então começou na década de 60, 70, a gente tinha praticamente só clorambucil para fazer, a ciclofosfamida também era tentada em monoterapia, mas a resposta era muito baixa. Cerca de 30% de algum nível de resposta e só 5% de resposta completa. Na década de 80, 90 surgiu a fludarabina, então principalmente como grande medicação aí, já com uma taxa de resposta um pouquinho melhor, mas ainda muito baixa, até que nos anos 2000 começou-se a misturar então os análogos de purina, principalmente a fludarabina, com a ciclofosfamida, né, formando então o UFC, que depois foi acrescido de rituximab, formando o famoso FCR, uma medicação que deu muito certo, com 40%, 70% de taxa de remissão completa. Então, lembra que a gente saiu de 5% para agora aqui uns 60%, com uma grande taxa de resposta. O único problema é que o FCR ele é muito tóxico, então ele só era usado para pacientes mais jovens, né? Enquanto que para pacientes um pouco mais de idade, um pouco mais frágeis, a gente usava muito o BR, que era bendamustina com rituximab. E de lá para cá, notadamente de 2015 para frente, surgiram, então, novos anticorpos monoclonais, além do rituximab, mas principalmente os inibidores da Bruton quinase, notadamente o ibrutinib, e os inibidores de BCL2, que é o venetoclax. Então, onde que eles atuam, então? Então, aqui, né? As drogas clássicas, ali, os análogos de purina, né? Clorambucil, então, as drogas clássicas, né? Fludarabina, bendamustina e o clorambucil, são drogas que fazem dano ao DNA. Então, elas lesam o DNA celular. Então, vocês imaginam, ela tem muito efeito colateral, geralmente. E, além disso, a célula de LLC, como ela se multiplica muito devagar, o momento ideal de um quimioterápico que lesa DNA atuar é no momento da divisão celular, que é quando esse DNA está todo desenrolado e exposto. Mas, se eu tenho esse paciente com uma doença que é crônica, que a célula multiplica muito devagarzinho, essas células têm uma... Essas células não, essas drogas têm uma eficiência um pouco menor, e elas vão atacar DNA de qualquer célula que tiver no corpo. Então, elas têm mais efeitos colaterais. Posteriormente, a gente teve, então, os anticorpos monoclonais, notadamente os anti-CD20, tá? Que estão aí em vermelho, rituximab
e os de nova geração, o Fatumumab e o Obinutuzumab, que parecem ser um pouco mais eficientes que o Rituximab. E quando eu tinha só essas drogas, até lá no começo do ano 2000, surgiram os tratamentos clássicos de LLC, que basicamente eram três: FCR, fludarabina, ciclofosfamida e rituximab, muito eficiente, mais tóxico, então era mais indicado para pacientes fit. Bendamustina com rituximab para pacientes que estavam ali no meio do caminho entre o fit e o unfit. Então eles estavam... E para pacientes que eram muito unfit, eu queria fazer então realmente mais um controle de doença paliativa, vamos dizer entre aspas, clorambucil, que é a droga de menor efeito, mas de menor toxicidade, associada com anticorpo monoclonal, no caso, obinutuzumab. E aí a gente tinha alguns estudos que comparavam essas medicações. Mas aí tudo mudou de 2015 para frente, quando foram lançadas, então, duas classes de medicação que mudaram o cenário da LLC, fizeram a LLC virar vedete aí no meio. Por quê? O primeiro são os inibidores de Bruton quinase, que atuam... O Bruton quinase, ela é uma proteína, ela é na via de ativação do receptor de célula B, do BCR. Lembra que eu falei que quando tem no linfócito B normal, quando tem um antígeno grudado aqui, essa célula recebe um estímulo para proliferar. Só que nas pacientes com LLC, há uma ativação constitutiva dessa via. Então, com esse antígeno grudado aqui, há um estímulo para essa célula estar sempre se multiplicando. Quando eu bloqueio essa via, inibindo, e o bloqueio de maior sucesso até agora foi o bloqueio da Bruton quinase, que a gente fala, o BTK, a gente diminui muito o estímulo para que uma célula de LLC se prolifere. E então, essa doença, com o tempo, essas células vão morrendo, param de proliferar, vão morrendo e vai tendo um controle da doença. E uma outra via de muito sucesso, que deu muito certo, foi a inibição da BCL2. O que acontece? As células B normais, uma vez que não tem estímulo, elas devem entrar em apoptose. No entanto, essa proteína chamada BCL2, quando presente, ela impede a apoptose e ela está aumentada e ativada na LLC. Quando então eu tiro, ou seja, quando a BCL2 está presente, essa célula não morre mais, ela não entra em apoptose. E o venetoclax vem para tirar esse mecanismo, ele tira essa BCL2 de cena, ele é inibidor dessa proteína, e agora a célula está livre para entrar em apoptose. Então, essas duas medicações mudaram muito o comportamento. Por quê? Porque vejam que drogas que atuam no DNA têm aquele problema do TP53, a célula está toda hora sofrendo mutação. Essas duas vias independem de TP53 que está lá no núcleo. E, de fato, a gente vê que quando eu uso essas medicações, o ibrutinib e o venetoclax, para pacientes que têm a mutação do TP53, ou mutação ou deleção, a resposta a essas medicações é muito parecida entre esses grupos de pacientes com ou sem alteração no TP53. Claro que não é exatamente igual, mas é muito próximo, muito melhor do que eu via antes nos outros tratamentos. Então, aqui em vermelho, aqui em verde, paciente que não tem nem alteração no 17 nem no 11Q, aqui quem tem 11Q, e aqui em azul, os pacientes com deleção do 17P. Vê que é praticamente igual todo mundo aqui. E isso para o ibrutinib e a mesma coisa para o venetoclax. Bom, então, aquele quadro que eu tinha de pacientes onde eu estava testando quimioterápicos com anticorpo monoclonal muda completamente. E uma série de estudos começam a avaliar várias combinações das químios clássicas, do veneto, agora com ibrutinib, com gaziva, com rituximab, monoterapia, combinado, para ver primeira linha, fit, para unfit. Então, começa-se a procurar qual é a melhor forma de aplicar essas duas novas medicações. Se juntas, se sequenciais, se qual é a melhor sequência, se junto com o anticorpo monoclonal faz diferença, qual anticorpo monoclonal, né? Então, é como surgiram novos temperos agora para a gente testar na cozinha. Então, e uma coisa interessante, não sendo quimioterápicos,
os efeitos colaterais, apesar de presentes, são menos graves. Então, os pacientes unfit toleram melhor esses tratamentos, ok? Então, já estou quase terminando, pessoal, senão eu vou me prolongar muito, né? Então, ibrutinib mostrou em vários estudos uma excelente resposta comparado com clorambucil, comparando com rituximab benda, comparando com FCR, ele sempre se mostrou superior, tá? Ibrutinib é a principal vedete, mas a gente tem outros como a calabrutinib, claro que eles têm pequenas diferenças de toxicidade, e os IBTKs, né, os inibidores da brutonquinase, reduzem muito a progressão da doença e aumentam a sobrevida. No entanto, é importante notar que são medicações de terapia contínua. Ou seja, eu fico com esse remédio para sempre, até a progressão, porque ele não erradica totalmente a doença. Como ele só inibe ali aquela proliferação, e a apoptose nessa célula continua ainda presente, a diminuição desses linfócitos é muito lenta. Então, ao longo de vários anos, eu ainda não tenho uma erradicação total. A doença residual mínima negativa, nesses casos, é muito pequena, quando eu uso só o IBTK. Além disso, eles têm, importante notar que apesar de não ser uma químio, eles têm efeitos colaterais. Fibrilação atrial é o mais importante, cerca de 10% dos pacientes, mas também induz hipertensão, sangramento e infecções. Vejam que cerca de 40%, varia nos estudos, né? Mas 30%, 20% dos pacientes podem ter infecção grau 3 com o uso dessas medicações em algum momento. Né? Aqui no levantamento dos pacientes do Registro Brasileiro de LLC que usaram ibrutinib, vejam que a gente teve 56% de pacientes que tiveram alguma toxicidade relacionada ao tratamento, notadamente infecção, tá? Mas também outras alterações cardíacas, como toxicidade e fibrilação atrial. Interessante notar que desses pacientes, alguns pacientes, né, cerca de 50% dos pacientes, descontinuaram a medicação, né? Depois de aí 2, 3 anos, seja porque foram a óbito por alguma causa, lembra que os pacientes são, né, já de uma idade avançada, ou um terço progrediu, mas um terço dos pacientes teve toxicidade e teve que trocar a medicação, ok? O venetoclax, que é a outra grande medicação, ele induz então a apoptose celular, e a grande vantagem dele em relação ao ibrutinib é que a terapia dele é finita, porque ele induz um desaparecimento da doença. Os estudos clássicos estudaram ele junto com obinutuzumab, tá? Então, ele veio junto com o tratamento com anticorpo monoclonal. Também estudaram com rituximab, também funciona muito bem, não é um pouquinho inferior, mas funciona muito bem também. Então, o tratamento clássico é usar o venetoclax junto com o anti-CD20. O que o venetoclax tem de efeito colateral? O principal é a neutropenia, então ele pode dar infecção também. E ele tem uma coisa, se o paciente tem muita doença, né, muito linfonodo, muito linfócito circulante, como ele libera essa apoptose, pode acontecer de todos esses linfócitos morrerem todos de uma vez, causando uma síndrome de lise tumoral. Então, pacientes que têm muita doença devem ser bem monitorados, hidratados, eventualmente receberem terapia preventiva para síndrome de lise tumoral, e principalmente, em todos os pacientes, a gente faz o que a gente chama de ramp-up. A gente começa com uma dose muito pequenininha, para que não morram todas as células de uma vez, e aí, ao longo de um mês, a gente vai aumentando isso até chegar na dose ideal, e sempre monitorando ácido úrico, fósforo, creatinina desses pacientes, ok? Para ver se ele não está exagerada a dose para aquele paciente. Estou mostrando aqui as complicações dele. A mais frequente, então, como a gente falou, também ao longo do tratamento, né? Neutropenia, trombocitopenia e anemia. Neutropenia febril é bem mais baixo, né, do que o ibrutinib, 4% aqui. E a síndrome de lise tumoral pode chegar a 1% dos pacientes. Mas quando a gente vai tomando essas medidas, isso é até menor. Mas é bem pouco, né? Quando a gente toma essas medidas aí. Uma coisa importante a considerar nesses dois novos tratamentos, que são fantásticos, não tenho o que falar, mas é o custo. Então, por exemplo, para eu fazer o tratamento com venetoclax por 2 anos, né? Na verdade, 11 meses aqui, né?
O custo, junto com o anticorpo monoclonal, foi estimado aqui em R$750 mil, esse tratamento, 1 ano de tratamento. Tá? Se a gente considerar o uso combinado de venetoclax com ibrutinib, que é uma das terapias propostas em alguns casos, né, combinando as duas medicações, que tem uma boa resposta, a gente vai ter um custo estimado de mais de R$1 milhão. E se a gente for manter um paciente em 8 anos com ibrutinib, lembra, ibrutinib é terapia contínua, tomando durante 8 anos, o custo estimado chega a R$6 milhões desse tratamento. Então, é aquela velha história, saúde não tem preço. Ninguém está falando que o paciente não deva tomar, mas ela tem custo. Né? E baseado nisso, o pessoal até falou, poxa vida, será que o FCR era tão ruim assim, né? Então, o que o pessoal revenda? Porque o FCR é muito mais barato, vai custar uns R$200 mil. Não o que o paciente viu. Casos onde o IGHV é mutado, né? Esses pacientes desenvolvem um platô no seu tratamento, seja com FCR, seja até sem o rituximab. Então, o uso da quimioterapia FCR em pacientes que toleram esse tratamento e que têm um FCR, perdão, que tem IGHV mutado, esses pacientes, parte deles, passados muitos anos, e depois isso aqui segue, tá, por mais algum tempo, a doença não volta. E são pacientes jovens. Então, será que nos pacientes jovens, FIT, com IGHV mutado, ou seja, de bom prognóstico, o FCR não pode ser usado ainda? Será que eu não vou conseguir uma cura nesses pacientes? É uma pergunta que está em andamento, em aberto. Ok? Resumindo, então, o que a gente tem para a gente finalizar? Tratamento de primeira linha. Hoje em dia, se o paciente é assintomático, a gente não trata. Preciso tratar. Tem deleção do 17 ou do TP53, o ideal são as medicações novas. O FCR não funciona aqui. Então, eu vou usar ibrutinib ou venetoclax, com ou sem o anticorpo monoclonal. E o venetoclax geralmente é com nos trabalhos mais canônicos, né? Vamos dizer assim. Se ele não tem mutação do TP53 e ele é FIT e o IGHV dele é mutado, FCR é uma opção, mas eu também posso usar ibrutinib e veneto. Ibrutinib e veneto posso usar em qualquer lugar. Quando ele é FIT e o IGHV é mutado, o FCR ainda é uma opção. Quando ele não é mutado, FCR pode ser usado, pacientes respondem, mas a gente sabe que a chance da doença voltar é maior. Agora, se o paciente não é FIT, eu vou devagar com esse paciente, usando clorambucil, veneto e ibrutinib, tanto para quem é mutado quanto quem é não mutado. Tá? E se o paciente recaiu, o que eu faço? Se é uma recaída assintomática, ou seja, ele tem só linfocitose, mais discreta, não tem nenhum outro sintoma, mesma abordagem. Eu fico acompanhando aquela linfocitose. Quando ele ficou sintomático, daí sim, eu posso considerar, se o paciente é FIT e unfit, veja que as medicações são muito parecidas, mas no paciente FIT, eu posso considerar, em alguns casos, se ele é muito jovem, se ele tem muitos fatores de risco, o transplante halogênico. Muito infrequente hoje em dia. Qual o problema? O problema é que aqui, no nosso país, a gente ainda está muito limitado, né? Então, a gente tem poucas opções de tratamento. Às vezes, a gente consegue o veneto e o ibrutinib e a bendamustina para a primeira linha, mas para pacientes unfit, a gente fica muito restrito. E quando então o paciente recai, novamente é muito difícil conseguir as medicações de nova geração, ok? Concluindo, então, resumindo, né, o paciente, então, de LLC, qual a melhor abordagem? A quimioimunoterapia, ela tem um custo baixo, mas ela é indicada apenas para pacientes de baixo risco e FIT. Terapias de inibidor de Bruton quinase, ela é contínua, muito eficaz para alto risco, mas muito cara. E terapias de BCL2, muito parecido aqui, a diferença é que elas são finitas e ela induz respostas bem profundas. Elas têm complicações, todas elas, quimioterapia muito tóxica, BTK, problemas de, principalmente fibrilação atrial e sangramento, e as terapias de venetoclax, elas induzem bastante neutropenia e podem induzir síndrome de lise tumoral. Tá? E uma vez que você tratou, como que você acompanha esse paciente para ver se o tratamento foi eficiente ou não?
Os trials clínicos fazem pesquisa de doença residual mínima, mas no dia a dia, a gente não precisa trazer isso para a nossa prática. A gente acompanha esse paciente clinicamente, o hemograma e exame físico. Precisa fazer PET, exame de imagem? Não. Normalmente não precisa fazer nada disso. Exame físico e hemograma. Precisa avaliar DRM em todos os meus pacientes? Também não. E eu só preciso ficar atento quanto às possíveis evoluções desfavoráveis, que é a progressão, então você vai estar sempre seguindo esse paciente, e aí nessa progressão pode ter uma evolução clonal, como por exemplo, ele não tinha TP53 e agora ele tem, e podem ter duas outras evoluções, ficaria muito grande para abordar aqui, que é a evolução prolinfocítica, que é quando surgem muitos prolinfócitos e a doença fica bem agressiva, ou quando essa LLC sofre um fenômeno chamado transformação de Richter, acho que até que a gente falou no passado, que é quando ela se transforma em um outro tipo de linfoma de tanta mutação que ela acrescentou. Todas as complicações raras da LLC. Ok? Queria agradecer, então, a atenção de vocês, e especialmente ao pessoal que faz o grupo de LLC aqui na escola, Dr. Celso, a doutora Miyoko, e os meus colegas, né? A Fernanda, o Pedro, a Verena e a Ana Paula. É isso, pessoal. Obrigado. Dúvidas? Dúvidas? Muitas dúvidas? Ficou muito longo? Não sei, podem falar. Bom, Matheus, parabéns aí. É interessante ver a visão, né? Sempre legal quando você vê uma pessoa apresentando um outro olhar, né? Então, acho que é bem legal como você participa lá no ambulatório com a gente, sempre trazendo uma visão mais do diagnóstico, mais do mecanismo. Isso acrescenta muito lá para o raciocínio que a gente faz, né? Uma doença que a base do tratamento, como em todas as doenças, tem a ver em conhecer a doença, conhecer a biologia da doença, e acho que a gente erra sempre que segue guideline, né? Como a gente sempre fala no ambulatório, a pessoa que bate o olho num paciente e pensa qual o tratamento que eu vou dar para esse paciente, nem para pensar muito, né, sobre aquilo que a gente sempre discute. Primeira pergunta é, tem indicação de tratamento? E não ficar discutindo de cara já qual o remédio que você vai dar para aquela pessoa, que é justamente o erro talvez mais comum que a gente vê de quem não tem essa formação, né, mais básica ali, que é tão importante para essa como para outras doenças também, né? Acho que deixar os residentes perguntarem, né? Não sei se alguém quer perguntar também, mas é importante. Eu quero, Celso, primeiro aí pegando o seu gancho aí, Matheus, uma curiosidade nessa questão de tratar ou não tratar. Você falou de acometimento extranodal e você usou uma expressão só se for gigante. E isso às vezes me deixa, quando eu ouço essas generalizações, não que estejam erradas, mas eu fico aguça a curiosidade. E você deu o exemplo de acometimento gástrico. O que você considera acometimento gigante ou como é que você faz, como é que você divide essa linha? Uhum. Essa é uma ótima pergunta, né? E não tem uma linha divisória 100% preto no branco, né? Então, é uma zona, claro que vai passar por uma zona cinzenta. Tá me ouvindo? Tá. Claro que vai passar por uma zona cinzenta. O que a gente chama atenção é que, como a LLC é caracterizada por essa grande presença de linfócito circulante, virtualmente todos os tecidos têm linfócito de LLC presentes. Então, se eu pegar um paciente com LLC e biopsiar um tecido de pele normal, e você marcar ali, fazer uma imunistoquímica para CD5 e CD23 ali, você vai achar a célula da LLC naquele tecido, ali infiltrando. No entanto, isso não está causando sintoma ou doença nesse paciente. Então, o que a gente vê muito frequentemente é a atribuição de causalidade à LLC. Então, quando eu digo que essa infiltração tem que ser, não é que foi, por exemplo, biopsiado, o estômago tinha ali, tinha inflamação, tinha um monte de neutrófilo infiltrando, tinha um monte de linfócito T e tinha alguns linfócitos B de permeio, neoplásicos. Pouco provável que o sintoma do paciente seja decorrente da presença desses linfócitos neoplásicos no tecido. Em geral, para que a gente determine que a sintomatologia seja decorrente da LLC, é necessário excluir causas secundárias, outras causas, e que essa infiltração seja significante, seja convincente, vamos dizer assim. Não existe um ponto de corte, até onde eu conheça, de quanto que é, se é 10% de linfócito ou se é 80% de linfócito.
Mas a gente vê com muita frequência isso. O paciente tem alguma alteração, uma lesão de pele, uma lesão gástrica. Às vezes, até o paciente tem dor de cabeça e faz o líquor. E aí, no líquor, vem ali 0,2% de linfócito de LLC. Puxa, será que esse cara está tendo realmente uma lesão cerebral de LLC ou aquele linfócito está lá por acaso, igual ele estaria circulando em outros locais? Deu para entender assim, o ponto Não, que eu você estava... chegou onde eu queria. Você chegou onde eu queria, ou seja, e aí, pegando o final da sua apresentação, eu não quero monopolizar o tempo aqui, é a questão do custo nessa história, né? E eu vejo o Celso sempre falar com muita propriedade que o que se vê muito por aí todo mundo quer tratar com o que tem de mais novo para tratar, isso do ponto de vista de qualquer doença, ou principalmente das neoplasias hematológicas. Então, é isso que é importante a gente refletir. Entra a experiência, óbvio que entra a experiência nessa história, né? Entra a experiência de quem trata. E aí, essa é uma situação que precisa tomar cuidado, porque senão, eu estou falando isso dos residentes, principalmente, mas aqui, com certeza, eles vão ter esse tipo de formação, que é quando tratar e o custo de tratar. E, para finalizar, uma pergunta muito rápida, Matheus, que diz respeito à minha área de atividade, que é o uso do venetoclax. A gente vê isso, e não só em LLC, mas em alguns pacientes tomando venetoclax, que fazem plaquetopenia, e às vezes você transfunde esses pacientes e eles são refratários, porque tem causa de refratariedade não imune, por exemplo, o venetoclax. E aí a minha pergunta, claro que isto não é sempre, mas quem faz isso dia a dia acaba vendo. Você pode ajustar a dose para melhorar essa trombocitopenia ou para melhorar essa possível refratariedade transfusional associada ao venetoclax? É uma boa pergunta, né? Eu acho que estou tentando lembrar se a gente pegou algum caso aqui no ambulatório. Não sei se o Celso lembra de algum caso. Na LLC, não, Mas, acho que é mais da leucemia mieloide aguda, né? Que é um contexto que tem mais plaquetopenia e o paciente já, acho que é até multifatorial, né, Dante? Porque eles já também são politransfundidos, quer dizer, deve ter outra. Mas nem sempre, viu, Celso? É verdade, é mais na LMA, mas eu usei aqui o gancho da aula. E às vezes você fica numa situação, claro, que não é absoluta, mas você fica numa situação de refratariedade que não responde. E aí essa é a pergunta. Então, você considera um ajuste de dose, por exemplo, na LMA? Sem dúvida. Na LLC, né? Na LLC, não. Eu respondendo pelo Matheus, mas a gente viu a opinião dele, a gente faria assim, sem nenhum. Que a gente sabe, inclusive, que tanto Veneto como os inibidores de BTK, essas doses são um pouco superestimadas pelo fabricante também, né? Porque você vê, por exemplo, dados de pesquisa básica, né? Mostrando inibição de BCL2, laboratorialmente falando, e inibição de BTK, elas são em doses bem mais baixas, você já consegue isso, né? Então, na prática, essas doses foram definidas pelos estudos clínicos, mas em geral um pouco acima do que a gente precisa. Então, sem dúvida, uma coisa que todo um hemato tem que fazer é ter esse bom senso, né? De saber a hora de reduzir dose, reduzir toxicidade, porque senão você acaba fazendo mais mal do que bem ali para o paciente, né? Beleza, Obrigado, eram essas Matheus, as pela dúvidas. aula. Obrigado. Eu queria pegar esses dois pontos, o do Dante e o que o Celso colocou agora, são muito importantes. E o Matheus colocou de uma forma muito elegante, quando tratar, por que tratar e assim por diante. Veio a população mundial, e a brasileira não foge disso, principalmente nos centros mais envolvidos do país, está envelhecendo. Certo? E você mostrou aí que a LLC é uma doença, eventualmente, eu não diria associada diretamente, mas que uma incidência maior na população idosa. Então, nós temos que ter cuidado, porque isso que o Dante falou e o Celso também colocou, a pressão para que se use medicamentos mais novos, e nem sempre o moderno é melhor, mas nesse caso talvez seja, é muito forte do ponto de vista mercadológico. Então, cabe também à BHH e quem lida com isso, porque não é infrequente
o clínico que tem esse bom senso perder pacientes para outros hematologistas que falam diretamente para o paciente: ora, o senhor não está tomando, agora existem medicações muito melhores, sem ser quimioterapia, e o doente nem tem indicação de tratamento. E vai para o médico e o médico começa a tratar. Então, na verdade, o Celso, eu não sei, o próprio grupo brasileiro, a professora Mioca Taif, mais a BHH, talvez ter um olhar para um dia da LLC, como tem do linfoma, como tem da hemofilia, assim por diante, para trazer para a população: olha, atenção, se o seu médico fizer um diagnóstico de leucemia linfocítica crônica, bem esclarecido, preste atenção ao correto, porque é uma coisa que abusa do poder econômico da saúde e abusa da própria saúde do paciente, né? Porque, Dante, a sua pergunta é correta. Mesmo na LMA, com frequência você diminui em idoso a quantidade de venetoclax, ele continua respondendo sem grande toxicidade e sem infecção, não é verdade, Celso? Então, isso tem que ser lembrado. Desculpe aí tomar um pouco de tempo, obrigado. Não, só vou dar um exemplo bem rápido de uma coisa que deu certo, né? A gente fez um Hemoeduca pela BHH no passado e eu falei sobre isso. Tava eu, que a Tony e mais alguém nessa gravação. Mas eu dei uma enfatizada ali nessa discussão justamente sobre indicação de tratamento. E aí eu atendi uma paciente semana passada, para vocês terem ideia. Ela estava com uma colega em Cuiabá, porque só para vocês verem que é exatamente o seu exemplo. Uma colega que estava fazendo tudo certo, é uma paciente que mal tinha LLC. Ela tinha 4.000 linfócitos clonais, então, por definição, era uma linfocitose B monoclonal. Só que aí a paciente resolveu ir numa segunda opinião aqui em São Paulo com um colega nosso, e o colega indicou iniciar tratamento com a calabrutinib porque ela tinha passado de 2.000 para 4.500 linfócitos. Quer dizer, e aí de uma possível duplicação, e acho que é bem importante só completar aqui para os residentes que duplicação linfocitária mal é indicação de tratamento, e quando é acima de 30.000. Então, se duplicar quando já está acima de 30.000. Então, esse caso nem era uma LLC, era uma linfócito bem monoclonal. A paciente começou a tomar a calabrutinib, que é R$ 50.000 por mês. Ela está há 1 ano tomando a calabrutinib. Só que ela assistiu o vídeo nosso do Hemoeduca da BHH, viu eu falando e resolveu marcar uma consulta comigo para poder esclarecer se fazia sentido ela ficar tomando a calabrutinib. Então, assim, pelo menos, e aí ela parou de tomar, claro, depois que ela passou. Então, tem essa função social, eu concordo, acho que a gente tinha que fazer mais isso, né? Fazer mais, a BHH talvez comunicar com a sociedade, porque eu acho que não é só, talvez, influência da indústria, mais fortemente da indústria, mas um pouco de falha até de conhecimento, né? Então, às vezes, o colega... E aí o paciente vira um vigilante ali, né? Você imagina desperdício, uma paciente há 1 ano tomando um remédio que gastou R$ 600.000 do plano dela de saúde sem nenhuma indicação, e ainda torna a doença mais resistente, né? Nem só questão de, na hora que ela precisa tratar, já não está mais funcionando. Então, acho que é uma boa lembrança sua, só quis contar esse caso que exemplifica, né? Mas podem seguir aí as perguntas agora, né? Comentários. Alguém Essa é mais? a palavrinha mágica que o Brasil não tem: educa. É. E bom senso, né? Porque eu acho que, pessoal, porque essa pergunta sua sobre indicação de tratamento também, de tamanho de doença e tudo mais, é uma coisa que o que falta muito é isso, né? O cara quer seguir o guideline e não o que a gente tem que fazer 24 horas por dentro do nosso dia, que é bom senso, né? O paciente está te falando ali quando ele está doente, está precisando de tratamento, bom senso não tem como substituir, nada substitui, né? Só reforçando uma coisa, então, já que tocamos nesse assunto, lembrar que também os sintomas devem ser oriundos da LLC. Então, é importante lembrar que pacientes com comorbidades podem ter os sintomas por outras causas que não a LLC. Então, às vezes é um paciente que só está tá lá, cansaço, fadiga, quando você vai ver, ele só está com hipotiroidismo mesmo. E não que a LLC mudou de comportamento, né? Então, lembrar que a gente já teve alguns pacientes, só um dado rápido,
cerca de 25% dos pacientes com LLC apresentam algum outro tipo de neoplasia concomitante, tá? De 25% a 30%. É muita gente. Então, a gente já teve casos de paciente que tinham LLC, começaram a apresentar anemia, quando a gente foi ver, era um tumor de cólon e ele parou, foi tratar o tumor de cólon, não foi tratar LLC, né? Então, só lembrando que é importante, mesmo quando a gente pega um paciente que está aparentemente estável, ele começa a ter sintoma, de fazer o diagnóstico diferencial, tá? Isso não é um problema Brasil só. Acho que é até legal você ter falado disso, porque no estudo clínico, inclusive, né, que baseia o tratamento dessas doenças, existiram casos assim, né? Você vê o paciente entrou no estudo clínico no braço placebo, a droga perdedora ali, e morreu de câncer de pâncreas, e aí ganha até benefício para o remédio que eles querem vender, né? Só que foi um erro, inclusive, quem tratou um paciente com LLC porque estava emagrecendo sem considerar outras hipóteses diagnósticas e o cara, 6 meses tomando clorambucil, morre de câncer de pâncreas, né? Então, o negócio... E acho que só o último recado, a Fernanda Moraes Marques, que está acabando o doutorado agora, a tese dela é exatamente sobre isso, ela vai defender agora aí nas próximas semanas, e é exatamente sobre indicações de tratamento, e é bem interessante, eu convido todo mundo aí que tiver oportunidade, a gente transmite online, então para entrar e assistir, porque a gente vai discutir bastante, e o resultado dela é bem interessante exatamente sobre esse tema, então nos próximos dias a gente manda os dados aí do link e tudo mais da tese dela, que acho que vai exemplificar bem a sua aula. Aí, obrigado. Pessoal, desculpa ter feito uma aula um pouco longa, viu? Peço desculpas aí pelo horário. Bom, nós continuamos aqui com o mesmo link aqui para a aula da hemoterapia. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Boa semana aí. Bom dia, obrigado e parabéns.